Você foi ao cartório, assinou os documentos e voltou para casa com a sensação de que sabia o que tinha feito e combinado. Mas e se eu te dissesse que o cartório não tem a obrigação de te explicar o regime de bens que você acabou de aceitar e escolher? E que a maioria das pessoas sai de lá sem nem entender o que assinou. Isso tem um custo. E nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que o cartório não te conta. Prazer, meu nome é Aline Delfiol, sou advogada de família especializada em planejamento matrimonial. Bom, antes que você fique com raiva do cartório, deixa eu te falar, a culpa não é deles. A função legal do cartório é outra: registrar, autenticar, formalizar. A orientação para o casal sobre as consequências patrimoniais, sobre o regime de bens, não é atribuição do cartório. Essa é a função de advogado. O problema é que muitos casais se preocupam com as flores, o centro da mesa, a cor do vestido das madrinhas e esquecem de investir um tempinho em uma consultoria sobre o contrato mais importante da vida deles, que é o que vai reger todo o patrimônio da família. O regime da comunhão parcial de bens surgiu lá na década de 70. Ele não é algo atual. Ele foi criado em um contexto completamente diferente do que a gente vive hoje. Naquela época, as pessoas casavam muito mais jovens e, em geral, não existia uma carreira ou um patrimônio prévio. A vida a dois começava praticamente do zero. E sabe o que mais? Antigamente, o regime padrão era o da comunhão universal. Não existia o divórcio, existia o desquite. Já ouviu falar? A pessoa ela permanecia legalmente casada, mas não vivia mais como um casal. Inclusive, era até marginalizada por isso. Olha lá aquela desquitada. Pois é. Hoje o cenário é completamente diferente. As pessoas se casam mais velhas, com carreira em construção ou até mesmo já consolidadas, com um patrimônio já existente, e o divórcio ele acaba sendo comum. A lei, poxa, ela continua a mesma desde a época de 70. Então, quando você vai ao cartório e não faz uma escolha ativa, é utilizado aquele que a lei determina, a comunhão parcial. E é aí que mora o perigo. Aline, isso significa que o regime da comunhão parcial de bens é ruim? Não necessariamente. Ele não é ruim por definição, mas dependendo do contexto patrimonial do casal, pode ser uma armadilha se ele for escolhido sem consciência e sem as devidas proteções. Com um pacto antinupcial elaborado por uma advogada especializada, é possível casar na comunhão parcial e ainda assim se proteger das armadilhas. E para quem já é casado nesse regime e percebeu que quer mudar, você não precisa se separar e casar de novo. É possível alterar o regime de bens durante o casamento. Essas são algumas das orientações que o cartório não te dá quando você vai casar, mas que fazem toda a diferença no seu patrimônio. Não é culpa do cartório e ninguém te disse que você precisava se informar antes de ir até lá. Mas agora você já sabe. Se você se viu em algum desses exemplos, já compartilha com a pessoa amada e fica por aqui. Sempre tem atualização.